oportunidade singular de estar aqui na frente dos irmãos para falarmos daquele que foi moído do Calvário, cujo nome é Jesus de Nazaré. Em seguida, quero louvar a Deus, ao santo anjo da igreja, a pessoa do Alessandro, que Deus abençoe a casa, este ministério, em nome de Jesus. Que Deus abençoe o meu pastor, meu líder, reverendo Ezequias. Que Deus abençoe poderosamente. Que Deus abençoe também o Ezef. Deus abençoe meu irmão Jô, pastor Jô. Deus abençoe. Amém? Vamos correr com o tempo aqui. Eu sou missionário Fortunato Lisboa, sou de Angola. Estamos aqui fazendo missões. Coloque de pé. Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo 8, versículo de número 30. Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 8, versículo de número 30. Quem achou, diz comigo, estou em Jerusalém. Eu vou repetir, quem achou, diz comigo, estou em Jerusalém. Quem não achou, diga, estou no Egito. Todo mundo está em Jerusalém. Está assim escrito. E perguntou-lhe Jesus, qual é o seu nome? Respondeu-lhe dizendo, Legião, porque dentro dele havia muitos demônios. Pai, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus, em nome de Jesus Cristo. Hein? Tome teu assento, aplaudir ao Rei dos Reis. Eu prometo ser breve mesmo, prometo. Meus irmãos, que nós abrimos aqui, ela tem várias definições. E uma das definições mais ricas da Bíblia é que a Bíblia é a palavra de Deus revelada aos homens. Por que a Bíblia é a palavra de Deus revelada aos homens? Por quê? Porque Deus se revelara em duas formas. Atentai-vos a mim, porque serei breve, por favor. Porque Deus se revelara em duas formas. Por quê? Quais são as duas formas que Deus se revelara? Deus se revelara em duas formas. A primeira forma que Deus se revelara é na forma. A segunda forma que Deus se revela especial. A Bíblia é a palavra de Deus revelada aos homens. Deus usou os homens para poder escrever a sua própria palavra. A primeira forma que ele se revelou ou se manifestou é na forma natural. A segunda forma é na forma especial. Como assim na forma natural? Quando olhamos pela natureza, olhamos pelos mares, olhamos pelos rios, olhamos pelas árvores, olhamos por tudo que existe no universo. A primeira palavra que sai da nossa boca, pastor Alessandro, é uau, verdadeiramente Deus existe. Então, foi a primeira manifestação na forma natural. A segunda foi na forma especial. Dentro da forma especial, ele se revelou como a palavra escrita e como a palavra viva. Como assim a palavra escrita? A Bíblia Sagrada que nós temos aqui é a palavra escrita aonde ele se revelou, porque usou os homens para poder escrever a sua própria palavra. E como é que ele se revelou? Na palavra viva. João capítulo 1, a Bíblia diz que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo se fez carne e o verbo era Deus. O que é isso? A Bíblia aqui é a palavra escrita aonde ele se revelou. E Jesus em carne aqui na terra é a palavra viva que ele se revelou. Aí você pergunta para mim assim: pregador, missionário, eu já li a Bíblia que tem um texto que diz assim: o céu vai passar, a terra vai passar, mas a minha palavra não passará. Pastor Alessandro, pastor Ezequias, esse texto não está a se referir na palavra escrita. Sabe por quê? Esta palavra escrita aqui, se nós colocar na água, ela vai ficar quebrada, não vai valer para nada, porque vai ficar tudo estragado. Quando o texto diz o céu vai passar, a terra vai passar, mas a minha palavra não passará, não é palavra
palavra escrita. O texto está a dizer: filho, o céu vai passar, a terra vai passar, mas Jesus, como a palavra viva, nunca vai passar. Ai, ai, ai. Jesus nunca vai passar. Jesus nunca vai passar. Essa Bíblia passa, mas Jesus não passa. Jesus não passa, nunca vai passar. E a Bíblia que nós abrimos aqui, ela tem 2 testamentos: o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento tem 39 livros, o Novo Testamento tem 27 livros. Totalizarmos, são quantos livros? 66 livros que nós encontramos na Bíblia Sagrada. Quantas? 66. Qual é o primeiro livro? Gênesis. Segundo, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juiz, Ruth. Primeiro Samuel, segundo Samuel, primeiro Reis, segundo Reis, primeiro Crônica, segundo Crônica, Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares de Salomão, Isaías, Jeremias, Lamentos, Jeremias, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Sofonias, Jô, Zacarias, Malaquias, Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romano, 1 Coríntios, 2 Coríntios, Cartas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1º, 2º, Tessalonicenses, 1º, 2º, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreu, Tiago, 1 Pedro, 2 Pedro, 1 João, 2 de João, 3 de João, Judas e Apocalipse. A mesma Bíblia aqui, esta palavra aqui que nós abrimos, ela foi resumida por 5 palavras. O doutor Antônio Gilberto resumiu a Bíblia em 5 palavras. A primeira palavra chama-se preparação, a segunda palavra chama-se manifestação, a terceira palavra chama-se propagação, a quarta palavra chama-se explanação e a última palavra chama-se consumação. De Gênesis até Apocalipse foi resumida em 5 palavras. A primeira, que é a preparação. Todo o Antigo Testamento fala da preparação da vinda de Jesus Cristo na terra. Gênesis capítulo 3, versículos 15. A Bíblia diz que Deus disse para a serpente: da mulher que tu enganou, vai nascer o homem que vai esmagar tua cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Este homem é Jesus, que nasceu de uma mulher cujo nome é Maria. Os profetas profetizaram sobre o nascimento de Jesus. De Gênesis até a Malaquias é a preparação da vinda de Jesus Cristo na terra. A segunda palavra, que é a manifestação. Os livros evangélicos, Mateus, Marcos, Lucas e João, falam da manifestação de Jesus Cristo na terra. Como? Do seu nascimento, do seu crescimento, do seu ministério, da sua morte até a sua ressurreição. A terceira palavra, que é a propagação. O livro dos Atos dos Apóstolos propagam o evangelho de Jesus Cristo na terra. A quarta palavra, que é a explanação. As epístolas, as cartas escritas por Paulo falam sobre a doutrina de Jesus Cristo dentro da igreja. E a última palavra, que é a consumação. O livro de Apocalipse fala daquilo que vai acontecer e do que já está acontecendo na terra. Aqui o capítulo 8 do livro de Lucas, que nós abrimos, está trazendo uma história muito importante. O tema deste congresso é liberta-me. Mas antes de chegar aqui em Lucas, permita-me, por favor, regressar até no Antigo Testamento. A Bíblia diz que Deus fez Adão, e quando Deus fez Adão, colocou Adão no jardim e colocou um sono profundo em Adão, porque Adão sentia sozinho. E da costela de Adão Deus fez uma mulher cujo nome é Eva. Eles estavam no jardim caminhando. Um certo dia Eva então se encontrou com a serpente, e a serpente falou coisas negativas para Eva, e Eva comeu do fruto e deu a Adão. Os dois entraram em pecado. Mas escuta, Adão e Eva tiveram 2 filhos. Um era Caim, o outro era Abel. Só que Caim matou Abel. E quando Caim mata Abel, Caim vai para uma terra longínqua. Adão e Eva tiveram outros filhos. Olhe para o teu irmão que está ao teu lado. Diga assim: Adão e Eva tiveram outros filhos. Adão e Eva tiveram outros filhos. Um deles chama-se Sete. Sete gerou Enos. Enos gerou Cainá. Cainá gerou Malaleu. Malaleu gerou Jared. Jared gerou Enoque. Enoque gerou Alameque. Alameque gerou Matusalém. Matusalém gerou Noé. Noé gerou Sem. Sem gerou Ebi. Ebi gerou Pelebe. Pelebe gerou Seru. Seru gerou Serubi. Serubi gerou Selá. Selá gerou Tera. Tera gerou Abraão. Abraão gerou Isaac. Isaac gerou Jacó. Jacó gerou Judá. Judá gerou de Tamar, Perez e Zerá. Zerá gerou Irão. Irão gerou Arão. Arão gerou Abinadab. Abinadab gerou Nação. Nação gerou Salmão. Salmão gerou de Racabe e Boaz. Boaz gerou de Ruth. Ruth gerou Obed. Obed gerou Jessé. Jessé gerou Davi. Davi gerou Salomão. Salomão gerou Roboão. Roboão gerou Josafá. Josafá gerou Azar. Azar gerou Jotão. Jotão gerou Jorão. Jorão gerou Uzias. Uzias gerou Manassés. Manassés gerou Amon. Amon gerou Jeconias. Jeconias gerou Salatiel. Salatiel gerou Zorobabel. Zorobabel gerou Azor. Azor gerou Sadoc. Sadoc gerou Aquim. Aquim gerou Eliúde. Eliúde gerou
Eleazar gerou a Matã, e Matã gerou Jacó, Jacó gerou José, José marido de Maria, e de Maria nasceu Jesus, e de Maria nasce Jesus, e de Maria nasce Jesus. A Bíblia diz que quando Maria nasce Jesus, a Bíblia diz que quando Maria nasce Jesus, a Bíblia diz em Lucas capítulo 2, versículo 52, e crescia Jesus em graça e conhecimento diante dos homens. Jesus está a crescer agora em conhecimento e graça diante dos homens. A Bíblia diz que Jesus com 12 anos respondeu aos doutores na sinagoga. A pergunta é: como assim, Jesus? Respondeu os doutores na sinagoga: com 12 anos, segundo a lei dos judeus, quando uma criança está a crescer, era necessário conhecer todo o Torá, a lei dos judeus. Jesus com 12 anos já conhecia a lei dos judeus, e ele crescia em graça, conhecimento e estatura diante dos homens. Um certo dia Jesus agora está com os seus 30 anos, e quando ele está com os seus 30 anos, permita-me por favor voltar até o Antigo Testamento. Agora Jesus está com 30 anos, mas eu quero voltar no Antigo Testamento. A Bíblia diz que um certo dia Abraão caminhava com Isaac para ser sacrificado. Enquanto Abraão caminhava com Isaac para ser sacrificado, no caminho Isaac pergunta: pai, aonde está o cordeiro? Abraão olhou para Isaac e disse: filho, Deus proverá. Na caminhada Abraão e Isaac pergunta: pai, aonde está o cordeiro? E pai diz para o filho: filho, Deus proverá. A palavra Deus proverá, ela significa Deus vai trazer. A palavra Deus proverá, ela significa Deus vai enviar. A palavra Deus proverá significa Deus vai dar para nós. Pai, aonde está o cordeiro? Filho, Deus proverá. Agora Jesus está com os seus 30 anos, e quando ele está com os seus 30 anos, havia um homem batizando no Rio Jordão. Quando ele batizava no Rio Jordão, no meio da multidão, João olhou para aquele homem e se lembrou da pergunta que Isaac fez para Abraão: pai, aonde está o cordeiro? Abraão disse: Deus vai trazer. João olhou novamente para ele e diz assim: eis o cordeiro de Deus que tira. Ai, será que eu estou pregando para uma igreja viva? Ai, 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 que eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Bíblia diz agora que João batiza Jesus. Quando João batiza Jesus, a Bíblia diz que Jesus está com os seus 30 anos. Com os seus 30 anos, Jesus forma os seus 12 discípulos. Quanto? 12 discípulos. O discípulo de número 1 chama-se Simão Pedro. O discípulo de número 2, André. O discípulo de número 3, Tiago, o filho de Alfeu. O discípulo de número 4, Tiago, o filho de Zebedeu. O discípulo de número 5, Tadeu. O discípulo de número 6, Filipe. O discípulo de número 7, Bartolomeu. O discípulo de número 8, Tomé. O discípulo de número 9, João. O discípulo de número 10, Mateus. O discípulo de número 11, Simão, o cananita. O discípulo de número 12, Judas, o Iscariote. Quando ele forma os seus 12, ele caminhava e caminha com os seus 12. No capítulo 8 do livro de Lucas, no versículo de número 21, Jesus está com os seus 12 no mar da Galileia. Jesus disse para os seus 12: ei, passemos para outra banda. Passemos para outra banda. A Bíblia diz que eles subiram no barco e chegaram até Gadara. Quando eles chegam até Gadara, a Bíblia diz que lá em Gadara havia um homem que vivia no sepulcro acorrentado. Havia um homem que dormia no sepulcro acorrentado. Quando Jesus chegou com o discípulo, aquele homem saiu correndo do sepulcro e se prostrou diante de Jesus e disse: o que tenho eu contigo, filho de Deus Altíssimo?
próximo. Vieste me atormentar. Se quiser me expulsar, nos manda nos porcos. Perguntou Jesus no versículo de número 30: qual é o seu nome? Respondeu ele, dizendo: Legião, porque dentro dele havia muitos demônios. No versículo de número 21, Jesus está no mar da Galileia com os seus 12. O mar da Galileia mede 21 quilômetros de comprimento e 9 quilômetros de largura. O mar da Galileia antigamente era chamado de Tiberiade e Quinerite, mas a Bíblia diz que ele disse: passemos para a outra banda, e na outra banda chama-se Gadara. Gadara é uma cidade que está localizada ao sudeste do mar da Galileia, a 8 quilômetros. Jesus saiu do mar da Galileia até em Gadara. Eles caminharam no barco 8 quilômetros de distância. Eu vim dizer, ele nesta noite vai sair do céu para a terra para fazer alguma coisa, para libertar tua casa, para libertar tua vida, para libertar teu ministério, para libertar tua caminhada. Só quem acredita, levanta a mão direita, abre a boca e dá glória. Abre a boca e dá glória. A Bíblia diz que ele chega até em Gadara. O tema do congresso é liberta-me. A palavra liberta-me, ela vem de um processo. A libertação é um processo. Liberta-me é porque eu quero sair do cativo. A Bíblia diz, Mateus capítulo 11, versículo 28: vinde a mim, todos vós que estás cansado, oprimido. Jesus faz uma chamada para nos libertar, para nos tirar do cativo e nos colocar liberto. A palavra liberto significa livre. Liberto significa livre. A Bíblia diz que Jesus agora está lá em Gadara, e o homem se prostrou e disse: se quiser me expulsar, nos manda nos porcos. No versículo de número 30, perguntou Jesus: qual é o seu nome? Respondeu ele: Legião. A palavra legião, segundo a lei romana, são 6.000 exércitos. A palavra legião, segundo a lei romana, são 6.000 exércitos. Isso quer dizer que no corpo daquele homem havia 6.000 demônios. Levanta a tua mão direita, vou profetizar para você nesta noite. Não importa quantos demônios estão na tua vida, não importa quantos demônios estão na tua casa, não importa quantos demônios estão ao teu redor. Quando Jesus chegar, eles vão ter que desaparecer. Por quê? Porque a palavra de Deus está acima do que a palavra do homem. A Bíblia diz que aquele homem em Gadara era desprezado. Ele vivia acorrentado no sepulcro. Quando Jesus chegou, ele tirou as correntes. As correntes saíram daqueles homens, daquele homem. A Bíblia diz que Lázaro está no túmulo. Jesus disse: Lázaro, sai para fora. Lázaro saiu, mas ainda estava amarrado. Disse Jesus: desatai-o e deixai-o ir. Eu vim pregar para você. O teu projeto que os teus inimigos enterraram, o teu sonho que os teus inimigos enterraram, o teu ministério que os teus inimigos enterraram, hoje mesmo, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo, sai para fora, sai para fora, ressuscita, desatai-o e deixai-o ir. A Bíblia diz que aquele homem em Gadara era desprezado. Aquele homem em Gadara era abandonado. Quando Jesus chegou, libertou a vida daquele homem. Eu vim pregar para você. No teu bairro
te desprezam, na tua família, te abandonam. Muita gente fala mal de você, tá bom, mas quando Jesus, ele entra na tua vida, ele muda a tua história, ele muda a tua caminhada, ele muda a tua trajetória. Aquele homem na cidade onde ele estava era possuído e foi colocado no sepulcro. Depois que Jesus libertou ele, Jesus disse: vai para a tua cidade. Ele voltou na cidade, ele saiu da cidade possuído, cativo, está voltando na cidade liberto. Eu vim pregar para você aqui, não importa o jeito que você saiu da tua casa, saiu triste, vai voltar alegre, saiu com problema, vai voltar com solução, saiu com fraqueza, vai voltar forte, saiu derrotado, vai voltar vitorioso. O mais importante na minha e na tua vida não é como nós começa, o mais importante na minha vida e na tua vida é como nós terminamos. Aleluia. É como nós terminamos. Aleluia. Em nome de Jesus. Dê um aplauso ao Senhor.